A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui, né, na nossa EBD online, e hoje nós vamos estudar a lição de número 9, onde o título é um chamado, a adoração e um alerta, né? Essa primeira parte que eu vou estar lendo com os irmãos aqui, lecionando, vamos tratar mais da parte do chamado para a adoração. E a segunda parte, né, o presbítero Dom Cleison vai estar falando mais sobre um alerta, né? Para ganharmos tempo, vamos à introdução, diz assim: os Salmos 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para adoração. Trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo tempo, né? Então, a introdução já nos adianta aí, convocação para adoração e nos fazer um alerta para o tempo todo estarmos em obediência ao nosso Deus. Tópico 1, capítulo 1, né, diz assim: um convite à adoração. O Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã, né? Ceticismo vem de cético. Cético quer dizer incredulidade, dúvidas, né? Muitas das vezes nós cristãos somos tomados por dúvidas, por incerteza, isso é certo, isso é errado, isso deve, isso não deve, né? Então o Salmo, o estudo de hoje tem por finalidade nos levar a crermos, a confiarmos em Deus, a fazermos a coisa certa, né? Sobretudo no aspecto da adoração, no aspecto da música, do louvor, do cântico. Existem muitas músicas que a gente não aceita muito bem, concorda se está certo, se está errado, qual é a maneira correta de adorar a Deus, né? E tudo isso, o Salmo, a leitura de hoje tem por finalidade tirar de nós essas dúvidas, né? E nos dar mais clareza, mais certeza de como adorarmos a Deus. Diz assim: vinde e cantemos. Encontramos inicialmente o saltério chamando, chamando o povo para cantar ao Senhor. Salmo 95, verso 1. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvar ao Senhor. Primeiro, louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. A alegria representa o nosso contentamento em servir o Senhor, isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 100, verso 1 e 2. E segundo, o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores. Quais são os propósitos enunciados nas letras? Ressaltam a soberania e a graça de Deus? Fortalecem o relacionamento entre Deus e o homem? Anunciam o sacrifício vicário de Cristo? Então, dividindo este tópico em dois assuntos, né? O primeiro assunto fala, me parece, que do nosso estado emocional para louvarmos a Deus, né? E para cantarmos ao Senhor. Aí fala aqui sobre o estar contente. Aqui em Tiago, capítulo 5, verso 13, diz assim: está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores, né? Então, o assunto sugere que nós devemos servir ao Senhor com alegria, cantarmos ao Senhor com alegria, né? Não com tristeza, mas com alegria. É claro que muitas das vezes a gente precisa entender o seguinte: não quer dizer, às vezes uma pessoa está triste por causa dos problemas da vida, às vezes por causa de uma enfermidade, às vezes por causa de um problema de família, mas isso não impede a gente de louvar ao Senhor, de servir ao Senhor, né? O cristão, aliás, é capaz de ele servir, de louvar mais a Deus com um coração puro, com intensidade no seu coração, quando ele está com algum problema. Surge algum problema aí,
mas ele sente a alegria do Senhor, a alegria de louvar o Senhor. Se nós formos pensar na igreja primitiva, se a igreja primitiva fosse depender de ter tudo favorável, de ter tudo do jeitinho bom para eles, né? Para que então eles tivessem alegria para louvar ao Senhor, eles nunca louvariam. Eles louvavam ao Senhor em meio à perseguição, em meio à prisão, em meio a perdas, em meio à morte, em meio a espancamento, né? Eles sofreram muito, mas no meio do sofrimento eles louvavam e adoravam o Senhor. O que dizer de Paulo e Silas, quando estava preso, né? E que a Bíblia diz que após apanhar muito, à meia-noite eles cantavam louvores a Deus. Então, meus irmãos, quando diz aqui que estar contente, estar alegre para louvar o Senhor, estar contente com Deus, estar alegre, estar feliz de servir a Deus, de ter prazer de ser um servo do Senhor, mesmo que as circunstâncias à sua volta, mesmo que talvez a sua vida particular esteja atravessando muitos problemas, mas você sente a alegria espiritual do Espírito Santo de louvar ao Senhor, tá? Eu dividindo. E o segundo ponto, né, que a gente colocou também aqui, é a questão das letras, das músicas, né? Ela tem que ter por finalidade, os cânticos, as letras, música, tem que ter por finalidade isso aqui, né? O propósito. Quais são os propósitos enunciados na letra? Ressalta a soberania e a graça de Deus? Tem que ressaltar a soberania de Deus, né? A graça. Fortalece o relacionamento entre Deus e o homem? Precisa, né? E anuncia o sacrifício vicário de Cristo, ou seja, fala da sua morte em nosso lugar, né? Os melhores hinos para nós louvarmos a Deus são os hinos da harpa cristã, né? Deus nos abençoe. Não que os outros não sirvam também, mas há de se ter cuidado realmente. Tem alguns aí que tem umas letras que elas exaltam o homem, né? Tornam o homem soberbo, e essa realmente não é uma boa coisa, né? O bom é quando o louvor tem por finalidade exaltar a Deus. 2. Ele está acima de todos os deuses. Do versículo 3 em diante, o salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar o Senhor. E a primeira delas consiste no fato de que ele é o grande rei, acima de todos os deuses. A Bíblia relata que outros povos adoravam outros deuses, né? Está aqui várias referências. Consequentemente, o povo de Israel convivia com nações politeístas. O que é politeísta? É nação que tem vários deuses, né? Adora o sol, a lua, enfim, vários deuses. No Brasil, por exemplo, né? No catolicismo, por exemplo, eles acabam adorando, né? São João, São Paulo, São Pedro, a Virgem Maria, e vai embora, acaba adorando. Mas isso chama-se politeísmo, né? Crer em vários deuses. Consequentemente, o povo de Israel convivia com nações politeístas. Nessa convivência, em diversas circunstâncias, o povo de Israel construiu para si ídolos e passou a adorá-los. Um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra a idolatria em Israel. Mesmo sendo um povo escolhido por Deus, inclinavam-se à idolatria e por isso foram punidos várias vezes. Atos 7, 41, 42. O apóstolo João ensina, abre aspas, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, né? Aqui em 1 João 5, 21. Paulo exortou, fugir da idolatria, 1 Coríntios 10, 14. Engana-se quem pensa que idolatria está relacionada apenas a imagens. É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Então, a adoração, ela deve ser dada a Deus, única e exclusivamente, né? Nada mais deve tomar o lugar de Deus. E Israel, por conviver com nações que adoravam outros ídolos, aquilo que eles chamavam de Deus, vez por outra era tentado também a fazer ídolos, né? E adorar a imagem de esculturas, chamar outra coisa de Deus. E isso ofendia muito a Deus, por diversas vezes eles foram punidos pelo Senhor. E nós precisamos ter o cuidado, porque o comentarista aqui fala,
Engana-se quem pensa que idolatria está relacionada apenas a imagens, né? Mas é preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado também, porque Satanás, ele é muito sagaz. Por exemplo, foi Paulo quem falou que a avareza é idolatria, né? Fugir da avareza, que é idolatria. Então, quando a pessoa, às vezes, e nós somos muito tentados nesse mundo que nós vivemos, nessa geração consumista, ambiciosa, que todo mundo quer possuir muita coisa, quer ter muita coisa, muitas vezes nós roubamos o lugar de Deus, nós roubamos o tempo de Deus, nós roubamos o dinheiro que deve ser consagrado ao Senhor, o tempo que deve ser consagrado ao Senhor. Isso é um alerta, nós devemos tomar cuidado com isso. Ah, mas eu não adoro o pau e a pedra, eu não tenho um ídolo diante de mim. Mas às vezes o tempo que é do Senhor, o momento que é do Senhor, de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, aquilo que é bens materiais que deve ser consagrado ao Senhor, nós estamos tomando para nós, estamos pegando para nós e nos tornando avarentos, né? Queremos muito, muito, muito e nos tornamos avarentos. E essas coisas é idolatria. E quando você pratica essas coisas, nós deixamos de adorar o Senhor e passamos muitas vezes a adorar as riquezas, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que a nossa adoração, o nosso viver deve ser voltado só para adorar a Deus. 1:3. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Outra razão para adorar ao Senhor consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Olha que coisa linda. Ele é o dono da terra. Tudo está sob suas mãos. Salmo 24, versículo 1. A Bíblia afirma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. A terra surge pelo poder da sua palavra. Criou todo o cenário para que o homem pudesse viver, delegando a ele a tarefa de cuidar, zelar e dela tirar o seu sustento. Assim, o salmista convoca o povo para louvar o Criador. Pois, embora sendo o dono de tudo, compartilhou com o homem os seus benefícios. Por essa razão, é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor Deus, né? No ato da adoração, nós precisamos levar isso em consideração. Estamos adorando ao Criador de todas as coisas, né? Que possamos adorar com alegria ao nosso Deus, porque tudo Ele fez para o nosso bem-estar. É digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor e de toda adoração. Daí um convite, né, à adoração. E as razões são essas. Primeiro, né, vinde cantemos. Segundo, porque Ele está acima de todos os deuses, é o grande rei. E terceiro, porque nas suas mãos estão as profundezas da terra. Capítulo 2, entendendo o que é adoração. O salmista faz um segundo convite. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Há um convite para 3 atos. A, adorar. B, ajoelhar. E C, prostrar. 2.1. Conceito de adoração. O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar algum cânticos ou participar de algum culto. No entanto, adorar vai além do que simplesmente um louvor ou participação de um culto, ainda que isso também seja um ato de adorar. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do Eu Sou, reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos e a rendição da nossa vontade à vontade de Deus. O ato de adoração sempre fez parte da vida do povo de Deus e pode ocorrer de diversas formas. Destacamos 2. Primeiro, a adoração doméstica, a mais antiga forma de adoração. Antes de Israel tornar-se uma nação, a família de Abraão, Isaque e Jacó adorava a Deus. Nessa forma de adoração eram realizados sacrifícios. Os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus. Por meio dessa
instrução eram rememorados os grandes feitos de Deus. Então, a adoração doméstica é aquela em família, né? Quando em casa nós servimos e adoramos a Deus. Segundo, a adoração pública refere-se às diversas festas que tinham por objetivo relembrar os feitos de Deus, entre elas Páscoa, festa do tabernáculo, festa do Pentecoste, eu vou dizer, festa da mocidade, festa do templo, festa da CIB, né? É a nossa adoração em casa e a nossa adoração na igreja, a qual devemos participar com alegria e empenho, porque isto é servir ao Senhor. 2. A forma da adoração. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus estabelece a forma como se deve adorar. Quando ela lhe apresenta a questão quanto ao lugar onde se deveria adorar, João 4, 19 a 22, tanto judeus quanto samaritanos estavam preocupados com os aspectos externos da adoração, ou seja, com os rituais e com o local onde estes aconteciam. Jesus esclarece que a adoração deve ser em espírito e em verdade. A adoração deve ser em verdade, ou seja, a espiritualidade deve ser na substância, né? Na alma, no coração. O simbolismo sem substância não tem qualquer valor para Deus. É mero cumprimento de rituais. Quantos afirmam que adoram ao Senhor, mas suas condutas estão longe de representar uma atitude de adoração verdadeira? Adoração que apenas cumpre os aspectos rituais, mas não espelha os atributos de Deus, é uma falsa adoração. Bom, rapidinho, resumindo aqui, Jesus não queria dizer para aquela mulher que se ela adorasse no Monte Gerizim em Samaria, a adoração não seria aceita. Tampouco, se quer adorasse em Jerusalém, não seria aceita. O que Jesus quis dizer que não era apenas em Gerizim ou em Jerusalém que deveria se adorar a Deus, mas em qualquer lugar se adoraria a Deus, desde que fosse em espírito e em verdade. Digo isso porque algumas pessoas criticam a adoração na igreja. Não, para servir a Deus eu sirvo em casa mesmo, não preciso na igreja. Não foi isso que Jesus quis dizer. A igreja, a Bíblia de Jesus falou, é o local onde Deus designou para a casa de oração, onde nós cultuamos e servimos ao Senhor. E ao adorarmos a Deus na igreja, devemos fazer de coração, com alegria de coração, em espírito e em verdade. Entendeu? Mas também podemos adorar em casa, podemos adorar no monte, podemos adorar no vale, podemos adorar no trabalho, em qualquer lugar nós podemos adorar o Senhor. O que Jesus quis, na verdade, foi acabar com a intriga, com a briga que existia entre samaritanos e judeus por conta da adoração. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos estar com os nossos corações muito alegres, felizes para adorar o nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Deus abençoe os irmãos. Aí vem o presbítero Cleiton dando continuidade à nossa aula. Deus abençoe a todos.